e pronto. Aqui uma pessoa citou o seguinte, olha, porque assim, antigamente a gente tinha a questão de ter nos grupos, hoje tem muito ainda, né? O grupo de oração, atendimento por cura e libertação, ou cura e aconselhamento, né? Que a gente sabia, que havia aquela coisa toda e tal, não sei o quê, né? Um pouco antes disso, que dadas as devidas proporções, eu estou comparando uma coisa com a outra, no Nordeste principalmente, as benzedeiras, as rezadeiras, que colocava a mão, que rezava, que levantava galho, e se o galho tivesse murcho, tinha mal olhado, não sei o que, aquela coisa toda, e o cordão no peito, aquela coisa e tal, e assim vai, né? Para cima e para baixo, não é? E hoje a gente tem uma outra realidade, né? As pessoas procuram os padres, aqueles que não são católicos procuram as pessoas das suas denominações, mas essa procura, né, pela cura, pela necessidade, pela situação em si, e aí muitos até procuram o espiritismo, procuram a cura em um outro lugar, aquela coisa toda. Até que ponto para um católico acaba se tornando lícito ou possível uma procura, por exemplo, uma benzedeira, rezadeira e aquela coisa toda? E nessas outras religiões em que propõem uma cura, como no espiritismo, no candomblé, é possível que haja uma cura ou aquela ação de cura, entre aspas, não seria diretamente uma ação de Deus naquele momento? Tá, então na sua pergunta você deixou claro em relação ao católico. Isso, ao católico. Nós estamos falando para os católicos. Exato. Isso mesmo. Então, jamais, em hipótese alguma, é pertinente a um católico procurar qualquer forma de cura, como qualquer tipo de benefício espiritual, fora da igreja. Jamais. Uma premissa básica do cristianismo é o senhorio de Cristo. Não é? A mensagem querigmática mais fundamental, a gente costuma listar os temas, né, do querigma. Um deles não é justamente aceitar a Jesus como Senhor, único Senhor. Então, aceitar Jesus como Senhor significa: eu quero, mas eu quero se o Senhor der. Se o Senhor não der, eu não quero que mais ninguém dê. Eu quero do Senhor. Eu tenho um Senhor, um soberano sobre mim. Então, de espíritos que não sejam o Espírito de Cristo, uma igreja que não seja a igreja de Cristo, num ambiente que não seja o do Evangelho de Cristo, não serve para nós, em hipótese alguma. Então, isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, pode acontecer uma cura lá? Bom, pode, de fato acontece. Nós sabemos que os processos de cura são diversos nas suas possibilidades. Uma pessoa pode se curar por efeito placebo, por exemplo. Beber água com muita fé, você pode alcançar uma cura. Efeito placebo, né? Autossugestão. E pode ser alcançado, portanto, em qualquer tipo de prática ritual. Em segundo lugar, espíritos malignos também podem causar a supressão de uma doença no corpo físico. Um demônio pode atuar sobre o corpo físico e eliminar uma dor, eliminar uma doença, uma certa enfermidade. Ele pode. Então, cura por cura não determina a origem dela. Nós queremos cura e pedimos cura de Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Justamente por isso que só o critério da cura não é suficiente. Tem pessoas que querem legitimar a bondade, a plausibilidade de uma religião ou seita pelo fato de ocorrerem curas. Não, mas lá tem cura. Meu amigo, demônios podem causar curas. Ou às vezes até criam o ardil, né? Causam a doença, sugerem a ida a certo lugar e ali se retiram. E iludem a pessoa com uma cura falsa, né? De uma doença que às vezes foi causada por ele mesmo, né? Cria o problema e resolve, e vende a solução. Então podem acontecer, mas as circunstâncias não asseguram que seja uma cura divina. Não é porque é preternatural que necessariamente é sobrenatural, ou seja, que tem origem divina.
No caso das famosas benzedeiras e rezadeiras, há algo de relativo aqui. Você mesmo mencionou que isso no Nordeste é muito comum. Não é? Eu me lembro que meu avô rezava, fazia reza, que o povo falava. E às vezes a doença sumia mesmo. Mas eram pessoas de fé católica, né, que verdadeiramente tinham fé católica, praticavam ali devoções populares. E rezavam mesmo, Pai Nosso, Ave Maria, e às vezes usavam sacramentais. Então pegavam um crucifixo, um rosário, às vezes fazia a cruz de galho e passava no corpo. Era o jeito da pessoa rezar. Qual é o problema desses benzimentos? É que em muitos lugares, muitos desses benzimentos têm um fundamento ou pagão ou até espírita, animista. Então é isso que deveria se discernir. Há lugares do Brasil em que aquilo é feito com teor esotérico, supersticioso, não é? De passar o ramo, passar tal objeto, não, para tal doença tem que ser tal coisa, tal objeto, tal cruz, tal. Isso é complicado. A pessoa, então, ela deveria discernir por uma série de sinais que aparecem no entorno. Você entra na casa, eu vi uma vez isso lá no Ceará. Então, a pessoa dizia benzer, mas já tinha na parede uma imagem de um preto velho, um caboclo. E aí, nas palavras usadas na reza, tinha alguma coisa ali, uma influência de xamanismo, assim, de pagelança. O xamanismo é mais América do Norte. Pagelança indígena. Falei, isso aqui não é catolicismo. Tinha lá uma Nossa Senhora Aparecida, um São José, mas misturado com elementos não católicos. Então, já contaminou esse ambiente aqui. Então, assim, esse discernimento é bastante complicado de fazer, vai de caso para caso. Mas os dons não nasceram com a RCC, né? Os dons estão aí. Eu creio que Deus dava a pessoa simples, humilde, uma nhaxica, né, por exemplo, um padre Donizete de Tambaú. Eram pessoas que tinham dons de cura. E rezavam do seu jeito, não oravam em línguas, não tinha fervor carismático, mas eram dons autênticos. Um Pio de Petreutina, tantos santos da igreja que manifestavam os dons. Então, assim, o carismatismo também não é medido pela estética, como eu mencionei há pouco. O que é carismático na igreja? É só RCC? Não, tem carismatismo na igreja desde que ela nasceu. Um padre Donizete de Tambaú viveu na década de 20, rezava na liturgia antiga. E curas e milagres incontáveis. Era dom de cura, ele não era um carismático? Era um carismático. Mas não era da RCC, a RCC nem existia. Entende? Porque a fonte é o espírito e não uma determinada expressão ou uma inspiração teológica. É o seguinte, eu tenho uma pergunta que nós vamos fazer que você só vai acompanhar a resposta após o Santo Flow, amanhã, no aplicativo do Hallow. Então, essa pergunta é a pergunta surpresa nas pílulas do Santo Flow no aplicativo do Hallow. Então, quem quiser saber a resposta, amanhã vai lá no aplicativo Hallow e a gente vai estar mandando para eles vão colocar lá e você vai acompanhar essa última resposta aqui.